Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1190, já vem acumulado por ser final zero. Temos quase certeza que nesse concurso 1189 aqui, ó, que vamos ver, que foi tudo dentro da normalidade, 5 favoritos confirmados nos placares aqui finais e os outros 9 jogos dentro da normalidade, né? Acertamos 13 jogos nos palpites que demos no canal para esse concurso 1189 deste final de semana. Acertamos 13 jogos, né? Acredito que terá muitos ganhadores, né? Na faixa dos 14 pode ser também que tenha tido alguns ganhadores no plural. E na faixa dos 13 acertos deve ter tido alguns ganhadores. A gente acertou 13 jogos desses 14, erramos apenas o jogo 6, entre Atlético Clube e Novo Horizontino, né? No palpite que eu dei, eu coloquei empate seco e o Novo Horizontino venceu por 2-0, deu coluna 2. Os demais jogos acertamos com um jogo de 5 duplos, né? E acertamos 13 jogos, estamos bem encaminhados aí, rumo aos 14 pontos. Acho que logo logo chegaremos a esses 14 pontos, se Deus quiser. Vimos aí muitos bolões grandes aí que não acertaram os 14 jogos aí, mesmo estando tudo dentro da normalidade, favoritos, gente que gastou mais de 2 mil, 3 mil reais aí, e ainda assim não acertou esses 14 jogos. Então fomos bem, né? Usamos 5 duplos e acertamos 13 jogos. Teve gente que gastou bem mais e não acertou. Sobre esse concurso 1190 do meio de semana, ainda a Lotec em dobro, ainda está em vigência, né? Temos jogos aí pela Copa do Brasil, chama a atenção a maioria dos jogos pela Copa do Brasil, né? São 10 jogos pela Copa do Brasil. 11, né? Não, 10 jogos pela Copa do Brasil, 2 pelo Campeonato Brasileiro da Série D, quarta divisão do Brasileirão, um pela Liga Europa, que é a final entre Tottenham e Manchester United, que é final jogo único. Lembrando que o jogo será em campo neutro, será em Bilbao, na Espanha, esse jogo entre Tottenham e Manchester United. E o outro jogo é muito difícil aí pela Copa Espírito Santo. Probabilidade desses jogos aí, ó, alguns não tem nem probabilidade, de tão poucas informações que temos sobre o jogo 11 e o jogo 12. Um é pela Série D, o jogo 11 entre Trem do Amapá e Independência do Acre. E Rio Branco do Espírito Santo e Vitória do Espírito Santo, aí já é pela Copa Espírito Santo. Temos menos informações ainda, mas vamos buscar para vocês aqui. O jogo mais equilibrado aqui, que estamos vendo, é na final aí, entre Tottenham e Manchester United, jogo 6. Está mais acirrado aí nas probabilidades aí da Bet 365, né? Extraído esses dados aí pela votação da Bet 365. Em seguida, virei com meus palpites para esse concurso 1190, que já vem acumulado por ser final zero. Lembrando que só temos até amanhã, terça-feira, às 18 horas, para registrar nosso jogo, fazer nossas apostas. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1190, que já vem acumulado por ser final zero, mais uma vez, volto a reprisar. Jogo 1, Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Botafogo de João Pessoa perdeu o primeiro jogo, 1-0. O jogo foi em São Luís do Maranhão, campo neutro, né? A maioria dos torcedores do Flamengo, 95%. E agora o Flamengo joga por um empate em casa para passar. Mas aqui, devido à fragilidade do adversário, sem dúvidas eu vou de coluna 1 no jogo 1. Flamengo seco. O Flamengo é muito favorito para esse jogo aqui, jogando em casa no Maracanã contra o Botafogo da Paraíba. Né? O Flamengo é uma equipe com o melhor elenco da América do Sul e não tem condições aqui desse jogo acontecer o contrário, a não ser que aconteça algo fora dos padrões do jogo, né? Seja expulso jogadores e várias coisas aí, mas o Flamengo é franco favorito, coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Vasco e Operário. Aqui também pela Copa do Brasil, jogo mais difícil, o Vasco empatou 1-1 primeiro jogo, jogando fora, e agora joga em casa, né? Vasco também favorito, Vasco que vem de uma boa vitória por 3-0 sobre o Fortaleza, no sábado à noite, no Campeonato Brasileiro. Aqui também vejo o Vasco como favorito, mesmo sabendo que o Operário é atual campeão paranaense, tem uma boa equipe, né? E tem que ser respeitado, como todas as equipes têm que ser respeitadas, mas aqui eu vou de coluna 1 no jogo 2, o Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo jogando em casa e passar pela Copa do Brasil. Então eu vou de coluna 1 no jogo 2 também.
Jogo 3, Atlético Paranaense e Brusque, também pela Copa do Brasil. Jogo complicado, o primeiro jogo foi 0-0, o Atlético Paranaense jogando fora. O Atlético Paranaense que não vem num bom momento, né? Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Vem de 2 jogos sem vitória em casa. Perdeu de 4-1 em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo. E empatou 1-1 com a Chapecoense, que também é do nível aí do Brusque de Santa Catarina também. As duas equipes de Santa Catarina. Então, um jogo difícil aqui para o Atlético Paranaense, pelo momento. O Brusque fora de casa nos últimos 5 jogos. Equipe da Série C. A equipe nos 3 últimos jogos pela Série C foram 2 empates e 1 vitória por 4-1 fora de casa contra a Ponte Preta. E venceu na Copa do Brasil o Trem do Amapá por 2-0 e o Olaria por 2-1. Passou essas duas fases, agora está na terceira, né? A equipe vem bem fora de casa. Os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, eu vou tentar aqui buscar pelo menos um empate aqui entre Brusque e Atlético Paranaense. Eu vou de coluna 1, por ser favorito, Atlético Paranaense jogando em casa, né? E empate. O Brusque pode muito bem segurar esse empate ou até vencer, né? As zebras podem acontecer, mas aqui eu vou usar um duplo, vou tentar pegar essa surpresa que seria o empate e vou de Atlético Paranaense e empate. Não é impossível que aconteça esse empate. É bem possível, pelo momento do Atlético Paranaense e o momento do Brusque, que é bem fora de casa, a equipe não perde. Então, o Atlético Paranaense abre o olho nesse jogo aqui, viu? Pode até acontecer a derrota, mas vamos aqui, como vamos usar 5 duplos, né? Costumamos usar 5 duplos nos nossos jogos, na maioria dos concursos, e esse será mais um jogo com 5 duplos. Então, meu primeiro duplo vai para coluna 1 e coluna do meio desse jogo 3, né? Jogo 4, Náutico Capibaribe, do Recife, Pernambuco e São Paulo. O primeiro jogo, São Paulo venceu no Morumbi, de virada por 2-1, com muita dificuldade, não foi fácil. O Náutico, que vem de uma grande vitória pela Série C, venceu por 4-0 fora de casa o Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul. E o Náutico vem forte aí em casa, viu? Vou tentar buscar aqui essa surpresa, que seria a vitória do Náutico, que não é impossível. Pode acontecer. E eu vou arriscar aqui, vou de Náutico e coluna do meio. São Paulo joga pelo empate. Acho que a equipe não vai se expor muito, o empate é mais do que suficiente. E vou tentar buscar essa vitória do Náutico, essa possível vitória do Náutico. Então, mais um duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio. A maioria vai já de São Paulo. O São Paulo é muito mais forte, já tá ganho. Não é bem assim. O São Paulo terá um jogo difícil, o Náutico não perde em casa há um bom tempo. Né? O Náutico que venceu o último jogo em casa por 2-0 Confiança e vem de vitória fora de casa por 4-0 contra o Ipiranga de Erechim. Então, vou aqui arriscar Náutico e empate, mas quem puder usar um triplo aqui é bem recomendável. Jogo 5, Grêmio e CSA. O primeiro jogo, o Grêmio foi surpreendido e perdeu por 3-2 para o CSA. Agora a equipe precisa vencer por 2 gols de diferença para passar direto ou por 1 gol para levar para os pênaltis. Então, um jogo difícil para o Grêmio. CSA joga pelo empate. Vou usar mais um duplo aqui e vou de Grêmio, que precisa vencer. Não vem num bom momento o Grêmio. Todos sabemos, o Grêmio não vence os seus jogos. Os últimos 5 jogos em casa venceu apenas o Santos por 1-0. Foram 3 empates e uma derrota para o Flamengo. O CSA fora de casa, nos últimos 5 jogos, só perdeu 1. Foram 3 empates e venceu um jogo. Então, jogo difícil para o Grêmio. Vou arriscar aqui, tentar pegar mais uma surpresa, que seria o empate do CSA. E vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Tottenham e Manchester United. Aqui é a final da Europa League. Essa final aqui acontecerá em jogo único e em campo neutro. O jogo será na Espanha, em Bilbao, na Espanha. As duas equipes da Inglaterra, Tottenham e Manchester United, se enfrentaram esse ano uma vez e o Tottenham jogando em casa venceu por 1-0. O ano passado, pela Liga Inglesa, em 2024, foi 4-3 também para o Tottenham. O Tottenham, dos últimos 5 jogos contra o Manchester United, venceu 4, empatou 1. Né? Não perde um tempo aí para o Manchester United. Jogo difícil, é campo neutro. O Manchester United, nos últimos 5 jogos aí, a equipe venceu 2 partidas e perdeu 3. Não vem assim com esse grande momento, né? O Tottenham, nos últimos 5, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. No campeonato inglês, essas duas equipes não estão bem. Mas chegaram à final da Europa League. E agora será um grande jogo aí, o clássico inglês. Eu vou aqui, é jogo para triplo, mas eu vou arriscar no empate seco. Esse jogo tem muito cara de empate seco.
Espero que eu não erre esse jogo 6, né? Na loteca passada, o concurso 1189, erramos o jogo 6. Eu fui de empate seco e deu coluna 2, né? A equipe de fora venceu o visitante, venceu por 2-0. O Novo Horizontino venceu o Atlético e eu errei só esse jogo, senão teríamos acertado os 14 jogos, né? Mas aqui eu vou também de empate seco, jogo aqui em campo neutro, final, costuma muito ser acirrado, né? O que pode depois ir para a prorrogação e alguém vencer, ou até nos pênaltis, mas o que importa é o resultado dos 90 minutos. Se der empate, a gente acerta esse jogo aqui, mas é jogo para triplo, é final, as duas equipes vão jogar para vencer, mas geralmente o nervosismo acaba fazendo as equipes empatarem muito em finais, né? São jogos nervosos, até em Copa do Mundo, final de Champions, então na Europa League não será diferente. Empate seco, coluna do meio no jogo 6, na minha opinião, é meu mero palpite, pessoal. Vocês vão na intuição de vocês. Na minha opinião, aqui é jogo para triplo. Mas vou usar 5 duplos nesse jogo, como já avisei. E esse aqui eu vou de empate seco. Jogo 7, Sampaio Corrêa do Maranhão e Maranhão. Muitas pessoas aqui vão acreditar que o Sampaio Corrêa é mais favorito aqui para esse jogo. É o favoritaço. Mas não. O atual campeão maranhense é o Maranhão. Inclusive, eliminou o Sampaio Corrêa na semifinal, venceu por 3-0 o jogo. O Maranhão, dos últimos 2 jogos, esse ano que enfrentou o Sampaio Corrêa, venceu os 2 jogos, 1-0 e 3-0. E venceu. A última derrota do Maranhão para o Sampaio Corrêa foi o ano passado, dia 15 de junho. Perdeu por 1-0. Então, vem de 2 vitórias. O Maranhão, atual campeão maranhense, venceu a final do Imperatriz. Venceu por 2-0. Empatou um e venceu o outro por 2-0. Então, Maranhão favorito, na minha opinião, aqui. Vou aqui usar um duplo, porque o mandante é o Sampaio Corrêa, mas vou de empate e coluna 2. Para mim, o Maranhão pode vencer essa partida, é favorito, mas também pode acontecer o empate por ser um clássico maranhense, né? As equipes nos últimos 5 jogos aí, ó, o Maranhão vem 3 empates e 1 vitória fora de casa, que foi essa contra o Sampaio Corrêa, e 1 derrota, né? Enquanto o Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1, vem de 2 derrotas. Perdeu no Campeonato Maranhense para o Imperatriz por 2-0. E na Série D também perdeu para o Imperatriz por 1-0. Maranhão aqui é favorito. Então eu vou de coluna 2 e coluna do meio. Jogo 8, Fortaleza e Retrô. De equipe dura essa do Retrô. Fortaleza empatou 1-1. Primeiro jogo na Arena Pernambuco fora. O histórico de confronto entre essas equipes mostra o acirramento. Em 2024, pela Copa do Brasil, em jogo único foi 0-0, Fortaleza e Retrô, o jogo no Castelão. E agora foi 1-1, primeiro jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, as equipes se enfrentaram 2 vezes ao longo da história e foram 2 empates. Mas aqui eu vou acreditar na força do Fortaleza. O Fortaleza tem que vencer esse jogo. Os últimos 2 jogos em casa aí, o Fortaleza venceu por 4-0 e 5-0 e teve um empate que foi um tropeço na Libertadores, 0-0 com o Bucaramanga, né? Então, mas aqui é favorito, acho que o Fortaleza vence essa partida. Não vou usar duplos aqui, vou de coluna 1 no jogo 8, acreditando na força do Fortaleza jogando em casa. O jogo 9, Aparecidense e Fluminense. Aparecidense que vendeu cara o jogo aqui, o primeiro jogo pela Copa do Brasil, nessa terceira fase. Perdeu apenas por 1-0 no Maracanã para o Fluminense. A Aparecidense está na Série D do Campeonato Brasileiro, 4ª divisão. Vem de vitória por 3-1 sobre o Goiânia. A equipe vai ter um jogo muito difícil aqui. O Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo. Apesar de que nos últimos 5 jogos o Fluminense perdeu 3 e empatou 2. Fora de casa, a equipe não vem bem fora de casa, o Fluminense, né? Vem de um empate contra o Juventude e aqui precisa mostrar força. Apesar de que a equipe joga pelo empate, é bem provável que esse empate possa acontecer, mas eu vou arriscar aqui, vou de coluna 2. O Fluminense tem um elenco bem melhor e precisa mostrar força aqui e vencer esse jogo. Então eu vou de coluna 2 no jogo 9, mesmo sabendo que é um jogo muito duro, vou arriscar no Fluminense aqui na coluna 2. É um time de primeira divisão contra 4ª divisão, né? Mas vemos que não tem sido fácil, né? O primeiro jogo a gente viu aí que o Fluminense venceu apenas por 1-0, mas eu vou arriscar. Vou arriscar o Fluminense de Renato Gaúcho, que precisa mostrar que fora de casa tem que vencer algum jogo. E a ocasião é essa aqui, né? A chance de vencer é grande. Então vamos coluna 2 no jogo 9. Jogo 10, Bahia e Paysandu. Primeiro jogo, Bahia venceu por 1-0. Mas foi um jogo duro, agora jogando em casa, o Bahia joga por um empate, é onde é perigoso, né, e seco no Bahia. Mas o Bahia nos últimos 5 jogos em casa venceu 4, venceu o clássico Bavi contra o Vitória.
Comparado ao elenco do Paysandu, que está na zona de rebaixamento da Série B, o Bahia é muito favorito para esse jogo. Eu vou de coluna 1 também, aqui nesse jogo 10, que nem fui no Fortaleza, agora vou que no jogo 8 eu fui de Fortaleza, e aqui também acredito na força do tricolor de aço baiano, que é o Bahia, e vou de coluna 1 no jogo 10, é muito mais forte a equipe do Bahia do que a do Paysandu. Jogo 11, jogo muito complicado. O Trem do Amapá, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, pelo Amapaense. Na Série D, venceu por 5-1 o Maitá. Já o Independência do Acre, o último jogo fora de casa, também venceu o Maitá por 3-1. O Maitá, que é o saco de pancada aí, tá sendo desse grupo da Série D. Então é um jogo dificílimo, aqui é um jogo para triplo. O Trem do Amapá jogando em casa não perde a 4 jogos. Mas a maioria dos jogos pelo Amapaense. Já o Independência do Acre jogando fora de casa não perde também a 5 jogos. É um jogo com cara de empate aqui. E eu vou também arriscar aqui e vou de coluna do meio aqui. É jogo para triplo, viu, pessoal? Mas eu vou de coluna do meio no jogo 11, empate seco aqui entre essas equipes. Jogo 12, mais difícil ainda, pela Copa do Espírito Santo. Temos muito poucas informações sobre essa competição. Pelo histórico de confrontos aqui, o Rio Branco do Espírito Santo, nos últimos 5 jogos aí, venceu 4, jogando em casa. E o Vitória do Espírito Santo, nos últimos 5 jogos, venceu os últimos 4 fora de casa. E o 6-1 e 4-0. Essas duas equipes, o confronto histórico entre elas, nos últimos 5 jogos, foram 3 empates, uma vitória do Rio Branco e uma vitória do Vitória também. Ou seja, cada um venceu um jogo, foram 3 empates. Jogo dificílimo aqui, jogo para triplo também. Eu vou também aqui arriscar no empate seco, devido a essas equipes estar bem parelha ali, jogando o mesmo futebol parecido. E vou no coluna do meio, no jogo 12, na minha opinião, jogo para empate também. Mas tudo pode acontecer, quem puder usar um triplo aqui é melhor. Um jogo desse é muito difícil. Jogo 13, Atlético Mineiro e Maringá. Aqui o Atlético Mineiro tem a obrigação de vencer. O Atlético Mineiro empatou o primeiro jogo 2-2, fora de casa, jogo difícil, quase perde. Mas agora tem que vencer, não tem outra alternativa. O Maringá, que é uma equipe da Série C, atual vice-campeão do Paraná, né? Paranaense. Mas aqui eu vou de Galo, coluna 1 no jogo 13, é favorito o Atlético Mineiro, né? Jogo 14, Corinthians e Novo Horizontino. Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0. Agora terá o seu segundo jogo em casa, pela Copa do Brasil. O Novo Horizontino, que vem de uma vitória, né, por 2-0 contra o Atlético. Foi justamente o jogo que eu errei no concurso passado. Acertamos 3, erramos nesse jogo aí do Novo Horizontino. Venceu por 2-0 fora de casa. Eu fui de empate no jogo 6 do concurso passado. E eu acho que não ameaça muito o Corinthians, essa equipe aqui, né? É uma equipe que costuma perder para o Corinthians. Os últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 4, perdeu 1 pelo Campeonato Paulista de fevereiro de 2024, ano passado. Mas eu acho que o Corinthians é favorito aqui. Mas por precaução, como o Corinthians joga por empate, eu vou de coluna 1 e coluna do meio, né? Pode ser que, acomodado, o Corinthians relaxe aqui em cima desse empate. Já ganhou o primeiro jogo por 1-0. Então eu vou aqui usar meu último duplo em Corinthians empate, né? São esses os meus palpites para esse concurso 1190. Muitos jogos aí são jogos para triplo, né? Como eu fiz um joguinho de 5 duplos, são esses os meus palpites para esse concurso. Boa sorte a todos. Estamos no caminho rumo aos 14 pontos. Nos últimos 2 concursos, no concurso 1188 acertamos 12 jogos e agora no concurso 1189 acertamos 13 jogos. Então, Loteca rumo aos 14 pontos, jamais desistiremos.